Um cordial boa noite a todos vocês que nos acompanham nesse webinário da Pastoral da UBRA. Eu sou o pastor Jacques Cristiano Schlosser e é um prazer estar com vocês nesta noite. Contamos aqui com a audiência de pessoas de todo o Brasil, espalhados por todo o Brasil, e isto é motivo de muita alegria para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos. Procurando cumprir com o crescimento pessoal e acadêmico das pessoas pelo Brasil afora e buscando fazer bom uso da tecnologia que nós temos à disposição, já que podemos nos falar e nos contatar a quilômetros de distância, as capelanias das escolas e também as unidades de ensino superior da UBRA de todo o Brasil se uniram para promover uma série de webinários e convidam a cada um de nós a refletir sobre fé e também espiritualidade. No encontro de hoje, nós queremos abordar o tema O Cristão no Mundo das Fake News. Convidamos para tanto o jornalista senhor Eric Valente para adentrar. Por favor, Eric. Boa noite, pastor Jacques. Prazer estar aqui. Boa noite. Gente, o Eric tem 23 anos, é bacharel em jornalismo, é jornalista, formado pela Faculdade Boas Novas de Ciência, Teologias Sociais e Biotecnologias do Amazonas. Também trabalhou como assistente de marketing, como jornalista empresarial e também foi repórter de redação do jornal Diário do Amazonas. Atualmente, o Eric é assessor de comunicação do Centro Universitário Luterano de Manaus. E também está alçando outros voos aí, começando agora também uma nova jornada, uma licenciatura de letras. Eric, boa noite a você. E eu quero te saudar fraternalmente e também publicamente aqui expressar a minha alegria, a nossa alegria da capelania, por você ter topado estar conosco nesta noite. Muito bacana isso. E como tu sabes, o projeto Webinário da Pastoral é uma atividade nacional, promovida em todas as nossas unidades e tem muitos protagonistas. É liderado pelos capelães da UBRA, espalhados por todo o Brasil, e o objetivo é refletir sobre os mais variados temas. Temas que têm relevância social, destacando a confessionalidade cristã da UBRA. Por isso, trazemos a cada novo encontro convidados especialistas que possam nos auxiliar em ponderações equilibradas, humanísticas e também significativas. Te passo a palavra agora, Eric, para a tua saudação inicial. Nós que agradecemos a tua disponibilidade. Queridos amigos, nós vivemos num mundo que cada vez muda mais rapidamente. As transformações acontecem de uma forma demasiadamente rápida. As coisas mudam instantaneamente. Aplicativos surgem em nossos celulares e estão à nossa disposição a cada novo dia. E muitos reconhecem esse momento como um pós-modernismo. O Zygmunt Bauman, que escreveu um livro chamado Modernidade Líquida, ele fala bastante sobre essa nova era, onde as coisas já não são tão perenes, as coisas são mais passageiras. E eu me lembro assim que, há décadas atrás, os nossos avós, os nossos pais compravam e utilizavam copos de metal, copos de vidro, e que perduravam uma vida inteira, e às vezes passavam de geração em geração. Não quebrava. Só que hoje em dia, nós estamos já acostumados com o copo de plástico. A gente usa uma vez só e joga fora. E o Bauman, ele nos faz refletir sobre essa inconstância e a fluidez das coisas, inclusive dos relacionamentos. Antes se vivia a coletividade, a solidariedade, hoje se vive mais o individualismo, né? E nós acabamos virando meros consumidores. E dentro dessa pós-modernidade, já a Universidade de Oxford, em 2016, ela cunhou um novo tema, que chamava-se pós-verdade. Dentro da pós-modernidade, a pós-verdade. Ou seja, aquilo que antes era verdade, era dito como sendo a verdade, agora já é questionada e também jogada, digamos assim, na vala comum das incertezas. E é exatamente nesse contexto que surgem as fake news. E por isso eu te pergunto, Eric, o que são as fake news? Como surgiu esse termo? Isso é coisa nova? Muita gente hoje
Vamos trocar de microfone rapidinho aqui. Para resolver. Então vamos de novo. Para a gente entender a história da fake news, como começou tudo isso, como eu já falei, todo mundo já ouviu falar de fake news, uma vez na vida sequer. E a história do jornalismo com a comunicação é isso. No início, nos primórdios, tudo era feito através dos boatos, não tinha nada oficial. O jornalismo não estava estabelecido como nós temos hoje, um meio de comunicação oficial, através dos veículos de comunicação. Então, os navegantes traziam boatos dos outros continentes para informar os comerciantes, para informar as mulheres, as crianças, e ali tinha uma movimentação política e uma movimentação comercial. Então, os boatos começaram o jornalismo, começaram a comunicação. E muitas das vezes esses boatos eram verdade e muitas das vezes eram mentira. Mas mesmo assim, eles influenciavam diretamente, por exemplo, no ganho ou na perda de guerras, na movimentação do comércio ou na não movimentação desse comércio. Então, assim, tudo começou através dos boatos. As famosas fofocas, né? Tão frequentes. Então, a partir daí, vieram a Acta Diurna, lá em Roma, que era uma espécie de relatório que eles liam sobre a movimentação política da cidade. E aí as pessoas começaram a ver, olha, só tem uma fonte de informação, só a Acta Diurna. Vamos contestar. E foi aí que começou a galera a perceber, olha, isso aqui pode ser uma verdade, mas pode não ser a verdade absoluta. Então vamos contestar. E aí foi a partir daí que começou o jornalismo, depois com a invenção da prensa, com Gutenberg, e aí surgiram os primeiros periódicos, depois o telégrafo, depois o rádio, jornal impresso e não parou mais, né? Mas no meio disso tudo, as fake news estavam lá, desde o início. O termo fake news popularizou-se em 2016, na disputa pela presidência dos Estados Unidos, do Donald Trump, e onde foram disseminadas diversas notícias falsas, e eles denominaram fake news. E a partir daí, criou-se uma movimentação sobre esse termo, e ficou extremamente popularizado. E que bom que ficou popularizado, porque as pessoas não sabiam antes o que era notícia falsa. Então, as fake news funcionam assim, muitas vezes ligadas à política, como foi o início do termo, mas muitas vezes por uma conversa informal. As fake news abrangem muita coisa. Então, elas não são atuais, são coisas antigas que infelizmente, fazem parte da história do jornalismo, mas que foi constituído para que a gente tivesse ali a separação do que é uma informação verdadeira e que é uma informação falsa. As fake news atuam hoje com muita força, infelizmente, e trazem aí diversas consequências maléficas à sociedade. É verdade. Você é um jornalista formado, né? Já tem alguns anos aí de caminhada, né? Em algumas empresas, inclusive empresas assim relevantes aqui do nosso norte do Brasil. E eu tenho certeza que nós estamos aqui na academia, estamos na UBRA também, eu tenho certeza que quando você estava estudando, se formando, né, você com certeza aprendeu e ainda vem aprendendo, porque sempre aprendemos, como a gente deve cavar, literalmente cavar, uma notícia, ir atrás de um boato e ver se de fato é verídico ou não. Eu creio que, até olhando para os juramentos, né, que os jornalistas fazem, o juramento ele é bem incisivo em dizer que a ideia é atrás da verdade, para poder ajudar as pessoas a discernir as coisas. Até eu trouxe aqui um juramento, né? Não sei de que faculdade que é, mas eu acho que deve ser algo assim bem comum no juramento dos jornalistas, que diz assim: juro exercer a função de jornalista, assumindo compromisso com a verdade e a informação. Atuarei dentro dos princípios universais de justiça e democracia, garantindo principalmente o direito do cidadão à informação. Buscarei o aprimoramento das relações humanas e sociais através da crítica e análise da sociedade, visando um futuro mais digno e mais justo para todos os cidadãos brasileiros. Quem sabe não foi igualzinha a essa, mas algo parecido com isso, eu imagino que no dia da sua formatura você jurou também, né? E creio também que dentro dessa tua vocação de jornalista é isso que você procura seguir. Quando nós falamos aqui de futebol no Brasil, né, que se costuma dizer que todo brasileiro é técnico de futebol. Todo mundo manja. Todo mundo manja de futebol. Quando olhamos para esse monte de notícias que circulam na nossa vida diariamente, a maioria
notícias sem critério, sem fundamento algum, podemos dizer que, em termos de notícia, todo brasileiro se considera um jornalista? Como é que você se sente como jornalista frente a essa colocação? Olha, é uma boa pergunta essa, pastor. Hoje, com a tecnologia, com a evolução da tecnologia, você pode produzir conteúdo muito facilmente, né? Você pode pegar um telefone, um telefone celular já é o suficiente para você produzir um conteúdo. Ainda mais com o advento das redes sociais, você cria uma página ali no Facebook e você põe um portal, portal com o seu nome, portal do Eric, e eu posso disseminar diversas informações ali dentro, falar sobre diversos assuntos, inclusive aqueles que eu tenho conhecimento e aqueles que eu não tenho conhecimento. Então, assim, hoje é muito mais fácil você produzir conteúdo. Mas aí que tá. A produção de conteúdo tão facilmente assim é um perigo. Por que a gente diz que é um perigo? Porque todo mundo pode se intitular jornalista, e não é. As coisas não funcionam assim. O jornalismo ele é pautado na ética, né? Na responsabilidade com a informação. Eu sou responsável por aquele conteúdo que eu produzo. Então, assim, não é só produzir, é ter responsabilidade sobre aquilo que você produz. Então, eu vejo muitas pessoas que não têm, por exemplo, a formação de jornalista, ou então algum estudo técnico sobre jornalismo, divulgar muitas informações, às vezes inverídicas, sobre diversos assuntos. Produzir conteúdo não é o problema. Não é um problema. Agora, produzir o conteúdo que você não tem domínio é um problema, porque esse conteúdo pode influenciar negativamente uma pessoa, um grupo, uma comunidade. Então, assim, é um problema, para mim, na minha concepção, quem produz conteúdo e não tem domínio sobre ele. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal, STF, suspendeu a obrigatoriedade do diploma do jornalista. Então, assim, para a gente, para nós formados em jornalismo, é uma coisa difícil de entender, né? Por quê? Porque pessoas que não têm a capacidade de ter a responsabilidade ética sobre uma informação pode disseminar qualquer informação. Então, alguém que não tem esse conhecimento, esse senso de responsabilidade, não tem sobre si essa obrigação de compromisso com a sociedade. Então, para mim é um problema alguém que não tem essa responsabilidade. A gente vê, por exemplo, as fake news. No último estudo da Folha de São Paulo, um dado importante para você conferir. As fake news têm muito mais engajamento do que as notícias reais. Olha só que perigo. E o número não é baixo, pastor. O número é 70% maior de engajamento, de mais engajamento nas notícias falsas. Porque a fake news ela é trabalhada para que você acredite. Então, a produção de conteúdo vindo de veículos não oficiais, ela pode ser extremamente perigosa. Não recomendo você, inclusive, acessar conteúdos de fontes não oficiais, porque você pode ser informado, mas pode ser enganado. Então, acho que esse lance de se intitular jornalista é uma furada. Eric, na sua opinião, qual é o papel das mídias sociais quando o assunto é fake news? Olha, as mídias sociais, elas vieram para revolucionar a internet, né? A gente já tinha internet há um tempo, algumas redes sociais bem limitadas, aí chegaram as redes sociais interativas, como Facebook, Instagram, YouTube, e aí foi um marco na história da comunicação, porque a gente tem ali a informação a todo momento na palma da mão, né? E aí o que acontece? Diversos portais surgiram, né? Muitos portais surgiram e muitos desses portais são programados e criados com a finalidade de espalhar fake news, infelizmente. E as mídias sociais ajudam a disseminação desses portais, dessas fake news, dessas notícias falsas. E como é que funciona? Como é que funcionam as fake news? Um dado importante também divulgado pela Folha de São Paulo. As fake news têm um público específico, né? Pessoas de baixo estudo, pessoas de baixo conhecimento, pessoas de maior idade, que não têm ali o domínio de discernir, às vezes, o que é certo e o que é errado. E aí a fake news ela trabalha o emocional do leitor, né? Um exemplo muito importante que eu vi de uma manchete divulgada, a gente pode dizer, o governo anuncia que 24% da população ainda não foi vacinada. Essa é uma manchete de um canal oficial. Informou, informação pura. É isso que o leitor precisa saber.
Um portal de fake news na rede social ou em qualquer outro lugar diz o quê? Metade da população não foi vacinada. Pessoas estão morrendo. Às vezes não está morrendo ninguém. Às vezes ninguém está morrendo. Só que a informação mexe muito mais com a minha curiosidade. Mexe muito mais com o meu emocional. Então eu vou lá clicar. O que acontece? Quando você clica, quando você dá audiência para esses portais não oficiais, para essas notícias falsas, você dá lucro. Lucro, né? Clique é lucro. Então, assim, a internet hoje, e eu digo, a disseminação nas redes sociais facilitou muito, por quê? Porque nos canais oficiais, antes, para você divulgar uma informação, era muito mais difícil, porque era pago, você tinha que pagar. Então, hoje, você ganha se você divulgar uma informação. Então, é muito mais fácil alguém divulgar uma fake news do que chegar num veículo de comunicação como uma TV, que é caríssimo para divulgar alguma coisa, e divulgar. Então, é isso que as mídias sociais, as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, facilitaram na divulgação das fake news, infelizmente. São boas ferramentas para comunicação, mas também tem um lado negativo com a responsabilidade de pessoas que produzem conteúdo que impactam a sociedade negativamente. Até como forma de preparo para essa nossa reflexão aqui nessa noite, né? A gente pesquisou algumas coisas e, de fato, não só eu, lá em casa todo mundo também, imagino que na sua casa também, a gente usa a internet praticamente 24 horas por dia. Acessa os mais variados aplicativos e redes sociais também. É a internet que praticamente todo mundo usa. Mas eu ouvi falar de uma tal de Deep Web ou Dark Web. O que seria isso? É a rede profunda que chamam, né? A gente diz que é o lado obscuro da internet. E as fake news, elas trabalham diretamente na Deep Web. A gente pode dizer assim que é um esquema, né, trabalhado dentro da Deep Web para que as fake news sejam disseminadas para um público específico. A Deep Web não é uma plataforma que tenha acesso a todos. Então, é uma equipe ali que trabalha para a disseminação das fake news. E essas fake news, elas são produzidas, a gente pode eu li uma notícia da UOL que diz que as fake news são produzidas a 2 segundos uma nova notícia. Uma coisa que humanamente é impossível. Nenhuma redação consegue produzir uma nova informação a 2 segundos. Gente, é muito conteúdo. Então, esses conteúdos com certeza vai alcançar um público, né? Pode ser criança, pode ser jovem, pode ser adulto, pode ser idoso, pode ser qualquer pessoa. Então, vamos imaginar. Você imagina aí comigo em casa. Conteúdos lançados a 2 segundos. Olha só, quanto conteúdo não é gerado em 2 segundos dentro da Deep Web? Então, assim, são muitas notícias falsas que são direcionadas para as redes sociais, para os blogs, sites, e alcançam diretamente o público, infelizmente. E aí, as pessoas que não fazem o filtro, que a gente vai falar mais lá na frente sobre o filtro, e não tem esse discernimento entre canais oficiais e canais não oficiais, acreditam, porque são bombardeados diretamente por essas notícias que são publicadas a cada 2 segundos, né? Então, é muito difícil a gente combater as fake news. E um aspecto importante de falar, pastor Jacques, é que os responsáveis por essas notícias falsas, por essas disseminações na Deep Web, eles não são encontrados. Não são encontrados. É aí que está o desafio da fake news, de combater as fake news. Eles não são encontrados, a identidade não é revelada, né? Então, às vezes, esses pacotes de disseminação de fake news na Deep Web, eles são contratados por empresas que querem benefícios econômicos, são contratados por políticos que querem alavancar as suas carreiras políticas ou querem denegrir a imagem do colega, ou então, sei lá, por qualquer tipo de público, né? E é importante dizer, é em baixo custo a disseminação dentro da Deep Web. Então, é muito importante que a gente esteja fazendo a nossa parte como cidadão para discernir o que é certo e o que é errado dentro ou fora das plataformas digitais. Eu estou acompanhando aqui, enquanto que vou falando contigo, estou acompanhando aqui os nossos amigos que estão ligados na gente aqui. A Daniela está falando aqui que é difícil contar com o bom senso e a ética de pessoas que não têm formação na área do jornalismo. Exatamente aquilo que tu falaste agora há pouco, né?
Em virtude dos dispositivos eletrônicos, internet, os aplicativos mais variados que a gente possa imaginar, tem aplicativo para tudo, né? Para tudo. Aqueles dias eu queria comprar um afinador para o meu violão, meu filho falou que não precisa mais, porque tem aplicativo dos mais diversos, só para afinar violão. É uma doideira mesmo. Todas as pessoas, como você falou antes, produzem conteúdo e consomem conteúdo. A gente vê isso na nossa vida. Será que todos teriam condições de criar e compartilhar conteúdo informativo e de relevância? Sim, claro que sim. Eu penso muito que você pode produzir conteúdo, o pastor Jacques pode produzir, eu posso produzir, todos nós podemos produzir conteúdo. Mas é importante que o conteúdo que você produz seja da sua alçada. Por exemplo, eu posso produzir conteúdo sobre jornalismo porque sou jornalista. O pastor Jacques pode produzir conteúdo sobre teologia porque é teólogo, né? Então, não que seja uma obrigatoriedade para você, mas dessa forma funciona muito mais a comunicação entre os diversos ramos da sociedade, os ramos profissionais, ramos de atuação, arte, ciência, tecnologia. Então, assim, você pode produzir um conteúdo desde que esse conteúdo seja relevante para a sociedade e seja na sua área de conhecimento. É uma dica. A gente já deixa aqui a dica para o pessoal. Você pode produzir conteúdo desde que ele seja o conteúdo da sua alçada, né? Você tem conhecimento para produzir esse conteúdo. E é engraçado dizer, eu vi uma frase, que quem produz mentira é mentiroso. Então, quem produz fake news é mentiroso, né? Então, você pode produzir conteúdo desde que esse conteúdo seja relevante e verdadeiro. Desde que esse conteúdo possa ajudar alguém em algum aspecto da vida. Seja ele social, seja ele pessoal, emocional. Porque produzir conteúdo, jogar conteúdo na internet, todo mundo faz. Mas vale muito mais a pena você produzir um conteúdo bem pensado, um conteúdo na sua área de dominação, para que você possa alcançar esse público e que você possa ter resultados, uma interação, um engajamento. Porque se você não produz aquilo que não é da sua espécie de conhecimento, você pode não ter engajamento e você pode enganar alguém. E se auto-enganar, né? Então, é possível que você produza conteúdo informativo, desde que você saiba o que você está produzindo. Muito bem. Nós estamos aqui no Brasil, vivendo há várias décadas já, um Estado de direito. Somos uma das grandes democracias do mundo, a gente nem se dá conta disso, né? Pelo nosso território, pela quantidade de gente que tem nesse país, nós somos uma nação que é uma das maiores democracias do mundo. E muito se fala sobre liberdade de imprensa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre liberdade de imprensa, mas também falasse um pouco sobre liberdade de expressão. Qual é o limite dessa liberdade, a liberdade de expressão? Bom, a liberdade ela é garantida para todos nós brasileiros na Constituição de 1988. A liberdade de imprensa, ela permite que eu, como emissor, produza conteúdo e você, como receptor, tenha acesso a esse conteúdo sem censura, tá? O Estado não pode censurar o conteúdo que você vai acessar e nem o que eu vou produzir. Então, a liberdade de imprensa funciona assim, ou deveria funcionar, tá? É importante dizer, pastor, que mesmo após 64, na época da ditadura, a gente já passou dessa época, graças a Deus, da época da censura em que jornalistas eram mortos, agredidos, a gente ainda tem censura no Brasil, tá? No ano de 2018, eu produzi um artigo na faculdade ainda, sobre violência contra jornalistas, e percebi que é um número absurdo dos mais tipos de violência, sendo elas verbais, físicas. E 2019 a 2020, esse índice saltou, não cresceu, saltou. Eu cito um exemplo, por exemplo, em uma manifestação recente, em 2020, agora, nesse ano que nós estamos, uma repórter de um veículo de comunicação estava fazendo uma passagem durante uma reportagem, e uma manifestante estava lá com a bandeira do Brasil balançando durante a manifestação, pró-democracia, e ela viu que a repórter estava fazendo a passagem e que era daquele famoso veículo de comunicação, e ela pegou a bandeira e na cabeça da repórter. Olha só, violência, censura, né? E não só por parte de manifestantes, por parte dos grandes veículos de comunicação, por parte dos próprios editoriais. Às vezes você, jornalista, quer falar sobre um assunto e não pode, porque a sua linha editorial não deixa você falar, ou então porque a política que apoia esse veículo não permite, entendeu? Então, a gente vive ainda uma censura escondida, camuflada, e a liberdade de imprensa precisa ser exercida na sua mais pura verdade, na sua mais pura
seu mais puro exercício, de fato. E a liberdade de expressão é você poder se expressar, né, com aquilo que você acha certo, com aquilo que você acha importante, mas a própria Constituição já limita essa liberdade de expressão, né? Quando você parte para injúria, quando você parte para calúnia, você não pode simplesmente achar que você é livre para falar o que você quer e sair denegrindo a imagem de alguém, de algum político, de uma empresa, de quem quer que seja. Então, é importante que, além dessas delimitações apontadas pela Constituição, nós tenhamos como cidadãos a noção de que eu posso ter a liberdade de expressão, mas tem um limite para isso. Eu não posso achar que eu posso falar tudo que devo, até porque, como a gente falou no início da live, a verdade é muito relativa. A sua verdade pode ser diferente para mim, não pode ser uma verdade para mim, né? Então, assim, a liberdade de expressão permite que você opine, permite que você assuma o seu senso crítico dentro da sociedade, mas não permite que você transforme aquilo como uma verdade absoluta para a coletividade. Pode ser uma verdade para você. Por isso, existem limites, né, para a liberdade de expressão. São coisas diferentes, mas que andam ali alinhadas. Dr. Martinho Lutero, reformador da igreja, lá no século XVI, ele dizia, pelo menos foi acreditado a ele essa frase, né? Não poderia impedir que os pássaros voassem sobre minha cabeça, mas poderia impedir que eles fizessem ninho na minha cabeça. As fake news estão aí, e me parece que a gente não tem muitas ferramentas para impedir a ação delas. Mas a gente pode fazer a nossa parte, filtrando, quem sabe, algumas coisas nós mesmos, e quem sabe aqueles que têm mais esclarecimento com aqueles que estão próximos, o seu círculo de amigos, inclusive virtuais. A minha pergunta é: o que fazer para apurar a veracidade de algo que a gente recebe? Eu recebo lá uma notícia no meu celular. Como WhatsApp. no WhatsApp. Como é que eu posso saber se aquilo é verdade ou mentira? Ó, receber notícia no WhatsApp é uma coisa bem perigosa, né, pastor? E assim, eu na minha família, por exemplo, diversas tias às vezes recebiam, a minha própria mãe às vezes recebia notícia e ia lá, Eric, olha isso, com um olhar espantado assim, sabe? Olha isso. Aí eu fui ver, quem é a fonte? Quem foi que noticiou isso? Vamos abrir aqui para ver quem noticiou. A matéria nem estava assinada, não tinha relevância, porque era uma fake news de fato. A gente consegue já verificar fake news, mas tem muita gente que não consegue ver de fato uma fake news logo de cara. Então vou dar uma dica para você que está assistindo a gente. Como identificar uma fake news, já que é quase muito... A gente pode dizer que é muito difícil combater uma fake news, mas a gente pode fazer a nossa parte, como o pastor Ben já falou. Então, uma dica para você. Se apoie sempre em veículos de comunicação, comunicação oficial. E aí, não apenas em um veículo de comunicação, no mínimo 2 ou 3, para que você faça a filtragem ali desses veículos, compare as informações que são vinculadas nesses veículos de comunicação, e aí você faça o seu filtro acionando o seu senso crítico. O veículo de comunicação não pode dizer para você que aquilo é o certo, aquilo é errado, quem fez foi esse fulano, quem fez foi esse crano. Não é assim que funciona. Funciona, ele te dá informação e você, com o seu senso crítico, vai decidir se isso, de fato, está certo na sua concepção ou se está errado. Então, a partir daí, você vai elaborar o seu ideal, de sociedade, referente àquela informação. Você vai decidir, o veículo de comunicação não decide. Mas quando nós não acionamos o nosso senso crítico, nós não utilizamos a nossa sabedoria crítica dentro da sociedade, a gente é massa, né? A teoria da massa. A gente é água que corre. A água que corre é aquela água que é levada, que vai para o lugar onde ela é direcionada. Ela não luta contra isso, né? E é por isso que muitas vezes as pessoas são enganadas, politicamente, socialmente. Eu vi esses dias uma notícia absurda no Twitter, dizendo que o Brasil é um dos países que sofrem menos de racismo. E muitas pessoas estavam lá concordando, é verdade, o Brasil não é racista por causa disso, por causa daquilo. Mas quem disse que não é racista, né? Qual é a fonte que diz que o Brasil não é um país racista? Mas até que se explique tudo isso, as pessoas que seguem esse veículo de comunicação já acreditaram nessa informação, né? E aí os crimes de racismo continuam acontecendo, os crimes de homofobia, crimes de xenofobia e tantos outros vão continuar acontecendo enquanto as pessoas não se atentarem ao discernimento das informações.
Então, é muito importante que cada um faça a sua parte, filtrando e acionando o seu senso crítico para ter o discernimento do certo e errado. Eu sou uma pessoa do século passado, Ah, é? né? Eu me lembro que, se eu não me engano, foi em 1994, surgiu uma grande polêmica, assim, uma tragédia, digamos, envolvendo uma escola chamada Escola Base de São Paulo. Assim, resumidamente, alguns dos gestores e pessoas envolvidas na alta direção daquela escola, que era uma escola de ensino infantil e fundamental, eles foram acusados de abusar, inclusive sexualmente, das crianças. E isso levantou, assim, uma polêmica muito grande. As grandes redes de comunicação social do Brasil praticamente execraram aquelas pessoas, enquanto que o processo ainda estava rolando. E depois, ao final do processo, 2, 3 anos depois, ficou provado claramente por A mais B que era mentira. Exato. Só que até que se chegou a essa comprovação, as pessoas que foram acusadas, elas foram banidas, a escola fechou, as pessoas, inclusive eu estava lendo agora recentemente, alguns deles apresentando quadros depressivos enormes, com ideias suicidas, e alguns que até já morreram e não se viram inocentados daquilo. Mas isso foi no século passado, e envolveu televisão, jornal, rádio. Hoje em dia parece que as fake news são um pouco mais assim digitais. Tu poderia dar aí para a gente uns 1 ou 2 exemplos de uma fake news que rolou por aí recentemente, no século XXI? Bom, as fake news, para começar, elas são consideradas mentiras, porque são notícias falsas, óbvio. E, além disso, é crime, fake news é crime, né? E a gente vê, por exemplo, diversos conteúdos jogados na internet que induzem as pessoas. E, para exemplo de fake news, no Brasil a gente tem muito. Olha só, eu estava vendo uma reportagem esses dias, no caso, por exemplo, da deputada Marielle Franco, quando foi assassinada, né? Depois da sua morte, ela foi associada ao crime de tráfico de drogas, uma fake news extremamente absurda. Depois nós tivemos o caso do sarampo, anos atrás aqui no Brasil. Foi divulgada uma notícia que a vacina do sarampo era uma vacina letal. E aí todo mundo deixou de vacinar contra o sarampo. E aí casos de sarampo voltaram a ser notificados no Brasil. O caso de linchamento, esse foi em Guarujá, São Paulo. Uma mulher foi confundida com uma outra criminosa, enfim, que ela foi gravemente acusada, de sequestrar crianças para fazer rituais de magia negra. E aí fizeram um retrato falado da mulher e divulgaram o retrato falado. Só que não tinha nada a ver com a criminosa, né? Com a acusada de fato que praticou o crime. Só que o retrato falado ficou muito parecido com uma moradora do bairro. Olha só. Olha o que aconteceu. E aí viram que parecia muito, então é você. Olha só, nem investigaram nem nada. Tá aqui, o retrato falado parece muito com a vizinha ali. Sabe o que fizeram com ela? Lincharam a mulher até a morte, né? Então, olha só, a fake news tem o poder de matar. Tem outros exemplos. Eu vi esses dias no Domingo Espetacular, um programa que eu assisto muito, sem fazer propaganda aqui, hein? Mas o caso de uma escola, estava tendo aula normal ali para as crianças, e de repente soltaram no Facebook, no grupo de pais e mães. A escola foi invadida por miliantes e nossos filhos estão sendo feitos de reféns. E aí a comunidade correu para se avisar, chegou na casa de uma mãe, ela tinha infartado por causa da notícia. A notícia era falsa. Então a gente vê o poder das fake news aí. Nas eleições, muitos candidatos já ganharam porque a manipulação de imagem trocava ali o número dos candidatos. Já pensou? Você tinha um número de eleição e o seu número era trocado, era uma fake news. Então, às vezes você era elegido e você não era o candidato que merecia os votos, né? Então, é isso, a fake news tem um poder tão grande que a gente, às vezes, tem que parar para pensar e analisar. A fake news, ela pode matar, ela pode direcionar um rumo diferente para a política, ela pode causar aspectos negativos quanto à questão emocional de uma pessoa, de uma família, de um grupo, de uma empresa, pode acabar inclusive com a reputação de uma pessoa pública, de uma empresa, por que não, né? As fake news têm um poder muito grande e agem para o lado negativo, né? Então, com as mídias digitais ali, as pessoas às vezes inventam muito rápido
E é um perigo que a gente precisa combater, e cada um fazendo a sua parte, a gente vai chegar lá, né? Pelo menos no nosso povoado ali, a gente tem que fazer a nossa parte para que as pessoas não sejam influenciadas quando eu largo uma fake news, e que nem eu seja influenciado quando recebo uma fake news, né? Então as coisas devem funcionar por esse caminho. Quero trazer aqui agora uma colaboração, uma pergunta aí, do Adilson Madegans, grande amigo lá de Porto Alegre. Ó, tá vindo de longe, né? Tá ouvindo e vendo a gente de longe. Um abraço para ti, meu querido Adilson. Ele diz o seguinte: existem pessoas que dizem que as fake news sempre existiram. O que mudou foi a forma de propagação. Concordam? Ou agora, com a pós-verdade, temos um aumento das fake news? Foi o que a gente falou no início da live, né? As fake news existem há muito tempo, né? Como eu disse, o jornalismo começou a partir dos boatos, né? Os navegantes falavam ali sobre as informações para os comerciantes e tudo mais. Depois vieram as fofocas das vizinhas ali, das mulheres que trabalhavam, né? Dentro da própria família, dentro do grupo de amigos, do ciclo de amigos. E muitas pessoas tinham a informação nos primórdios a partir dos boatos. E as fake news já existiam lá, né? Como eu disse no início. Às vezes a movimentação era negativa para um continente, porque os navegantes traziam informações falsas, então influenciava negativamente no sucesso econômico daquele continente, daquela cidade, daquele país. E eu posso dizer que a partir de 2016, como a gente comentou, na época da disputa pela presidência dos Estados Unidos, foi quando se popularizou o termo fake news. Aí teve o advento também da criação das mídias sociais, cresceu de uma forma absurda. Agora com a Deep Web, a gente fica extremamente espantado com isso, mas o bom senso meu como cidadão não me permite que eu acredite em qualquer informação, não vai me permitir acreditar, vai me despertar, ao contrário de acreditar, vai me despertar para que eu seja um agente ativo dentro da sociedade, não apenas aquele que recebe, mas aquele que chega lá e transforma uma realidade de alguém que tem uma cegueira quanto a essa realidade. É importante dizer, eu vejo muitas pessoas, muitos amigos jornalistas falando assim, olha, no grupo da minha família tem tanta fake news que eu não falo mais nada. Já cansei de falar, já cansei de explicar. Mas aí que tá, se você não fizer a sua parte, quem vai fazer, né? E você não precisa ser jornalista para combater a fake news. Você pode ser uma pessoa normal, você pode ser um médico, um advogado, você pode ser um psicólogo, você pode ser um pastor, você pode ser qualquer pessoa, um estudante. Você tem esse poder de combater a fake news, colaborando para o sucesso aí da comunicação da sociedade como um todo, né? Eu sei que você, além de jornalista, é um jornalista cristão também, né? Nós comentamos, a sua família também é uma família de cunho cristão. Eu queria saber como é que você vê a difusão das fake news no mundo religioso. Olha, cristão é gente, né? Cristão é gente, cristão é humano. Então a gente faz parte desse processo. Nós estamos incluídos nesse processo. Na minha igreja, o pastor, ele também gerencia os grupos de WhatsApp. E logo no início, quando foram criados esses grupos, é interessante falar, talvez ele esteja assistindo aí, que eu mandei o convite para ele. Logo quando mandavam as fake news no grupo, ele era o primeiro a combater. Ele falava assim, olha, você tem certeza que isso é uma notícia verdadeira? Aí o pessoal ficava meio assim, poxa, o pastor falando, né? Por que eu digo isso? Porque as fake news, se divulgadas por líderes religiosos, ela tem muito poder, né? Líderes políticos e religiosos, eles têm um grande poder de persuasão para suas ovelhas, para os seus seguidores, para os seus fiéis. Então, se eu, como pastor, chego na igreja e divulgo uma fake news, e se a minha igreja tem uma imagem extremamente positiva de uma pessoa que está ali todos os cultos, me direcionando para a palavra de Deus, me direcionando aos caminhos do Senhor, e ele divulga uma fake news, para mim vai soar como uma verdade news, a gente diz assim, uma verdade news, porque se uma pessoa que tem a minha credibilidade divulga uma notícia falsa, é muito mais fácil, eu estou muito mais propenso a acreditar nessa informação como sendo de fato verdade do que como se fosse uma mentira. Então, dentro da igreja, é muito importante que os líderes religiosos, não só da igreja cristã, né, pastor? Da igreja, todas as religiões do Brasil e do mundo, é importante que nós, como sociedade, exerçamos o nosso papel
de influenciadores para o bem através da comunicação, né? Porque existem muitas igrejas que hoje fazem uma lavagem cerebral nas pessoas para que elas acreditam em ideais pessoais, que às vezes não estão descritos na Bíblia, são ideais que nós precisamos abandonar para seguir os ideais de Cristo, né? Mas muitas pessoas acabam sendo influenciadas diretamente por essas autoridades religiosas, que às vezes não têm esse discernimento de separar o que é certo e o que é errado. Então essa influência vai ser muito grande. Então, mesmo eu sendo membro de uma sociedade, membro de um grupo religioso, eu preciso também estar atento às fake news, porque nós estamos incluídos nesse processo, infelizmente. A Bíblia é um livro sagrado que aponta para a verdade. Mostra quem é Deus, mas também mostra quem é o ser humano com todas as suas potencialidades e com todos os seus defeitos. Sim. Alguns personagens bíblicos, já há milhares de anos, sofreram de fake news, né? Quem sabe o primeiro deles foi o primeiro casal, Adão e Eva. A serpente passou a conversa neles com uma baita de uma fake news. Sim. E conseguiu seduzir, a serpente conseguiu enganar, conseguiu de fato com que o homem e a mulher desobedecessem a Deus. Aí nós vemos também Moisés, né? Nós vemos Jeremias, o próprio Jesus. Os fariseus, saduceus, herodianos diziam que ele era do capeta, que ele tinha vindo do diabo, né? E muitas pessoas com certeza acreditaram também. Assim como os primeiros cristãos na igreja primitiva também foram perseguidos, foram torturados e chegaram a ser mortos em virtude de coisas que eles nunca defendiam, né? Então, uma das maiores características do ser humano, ou melhor, do cristianismo, foi o cuidado com o semelhante, o famoso amor ao próximo. Podemos dizer que compartilhar ou produzir fake news é uma evidência de falta de amor ao próximo? O que você acha? Falta de amor ao próximo e falso testemunho, a gente pode dizer assim, né? Falso testemunho. Você imagina, você como membro de uma comunidade religiosa, visto por uma sociedade com uma responsabilidade, porque nós cristãos temos sim uma responsabilidade quanto à nossa postura, quanto ao nosso modo de agir, andar e falar e ser e viver. A minha responsabilidade está extremamente ligada a me parecer o máximo com o caráter de Jesus. E eu tenho certeza que Jesus, durante a sua trajetória na Terra, ele não perdeu tempo, a gente pode dizer perdeu tempo, com todo respeito, perdeu tempo com fofocas, com falso testemunho, com a intenção de matar, desculpa, a intenção de denegrir a imagem de alguém. Então, assim, eu, como cristão, eu tenho essa responsabilidade. Se não tenho, estou longe daquilo que o cristianismo me pede, me orienta, né? Não faz sentido eu estar dentro de uma comunidade dita cristã e sair por aí denegrindo a imagem de alguém. E na igreja tem muito isso. A gente vê diversas igrejas que às vezes se debandam, ou então criam novos líderes dentro da igreja, disputa por cargos dentro da igreja, disputa por diversas outras questões que beneficiam uma pessoa ou um grupo. Então, assim, é muito importante que todos nós, enquanto cristãos, assumamos o papel de que a nossa responsabilidade não é só tratar com a ética, com a verdade, mas sim buscar a referência de Jesus, buscar a referência de manter a paz com todos, de amor ao próximo. E a fake news, de fato, sim, seria um ato de falta de amor ao próximo. A gente pode confirmar que sim, porque se eu espalho uma fake news de alguém, eu não tenho um amor mínimo por essa pessoa. Eu não tenho consideração sequer, o mínimo de consideração por essa pessoa, porque eu vou estar falando além de uma inverdade, vou estar denegrindo a imagem dessa pessoa e vou estar pecando, né? Aquilo que vai totalmente ao contrário daquilo que eu aprendo todos os dias dentro da igreja e dentro dos mandamentos que Jesus deixou pra gente como manual de vida. Tu falaste agora dos mandamentos, né? Sim. E é bem famoso, pelo menos no mundo judaico-cristão, os 10 mandamentos, né? O decálogo. E é tão interessante essa ideia do bom nome, da reputação de uma pessoa, que Deus, inclusive, compôs um mandamento falando, né? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E lá na Idade Média, o reformador Martinho Lutero, ele tentou explicar
esse mandamento dizendo o seguinte: devemos respeitar e amar a Deus e, portanto, não mentir com falsidade, trair, caluniar ou difamar o próximo, mas devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo que ele fizer da melhor maneira. Até dizem que ele falou também assim, de que, se você não tiver nada de bom para falar de alguém, cala a boca, fica quieto, né? Se você tiver que falar de alguém, fala bem dessa pessoa. Eu quero me reportar aqui rapidamente a uma pergunta que a Daniela nos envia. Será que o cristianismo perde ou perdeu credibilidade por causa de fake news divulgadas por autoridades religiosas atualmente? Nossa, demais. Demais? Boa pergunta, Daniela, boa pergunta. A gente vê grandes líderes religiosos que antigamente tinham um prestígio muito grande, né? Juntavam ali multidões, e dentre essas multidões estavam inseridas pessoas cristãs e não cristãs, porque o cristianismo, ele traz para a gente aquela espécie de referência, né? Então, quantas vezes muitos amigos me mandavam mensagens de pastores, de reverendos tão famosos no Brasil e no mundo, que aí se envolveram com a política, se envolveram com as fake news, se envolveram com todo esse lamaçal, com todo respeito, que envolve a política brasileira, que a gente sabe, e perderam muito a credibilidade com o público não cristão, até mesmo com o público cristão. E aí foram perdendo não só os seguidores nas redes sociais, não só as pessoas nos eventos, não só as pessoas dentro do templo, mas como a reputação. Então, assim, os líderes religiosos precisam entender mais do que nunca que a verdade está em Deus e não naquilo que a política de uma sociedade me diz, não naquilo que uma fake news foi postada, não naquilo que o Facebook me diz. É a mesma coisa de alguém que vai falar sobre o evangelho nas plataformas digitais e na vida real vive uma vida totalmente diferente, né? Aí é a maior fake news. A minha vida de cristão, fake news, né? Então, assim, líderes religiosos no Brasil, a gente conhece, a gente não vai citar nenhum líder religioso, é claro, mas é de conhecimento geral que muitos líderes religiosos hoje perderam credibilidade, perderam o respeito pelas pessoas, perderam o respeito das pessoas, porque de fato se envolveram em assuntos como esse, tão delicados como esse, né? Política e religião ali é uma questão bem difícil de alinhar, não é impossível de alinhar, porque na época de Jesus já se falava sobre política, Jesus nos orientou sobre a política, mas nos dias de hoje em que as fake news, eu vou dizer uma coisa importante, as fake news provocaram uma polarização da sociedade. Hoje o nosso Brasil é extremamente dividido. Se você não é de direita, você é de esquerda, né? Você não pode ficar ali no meio, né? Se eu falo para alguém, tu é de direita ou tu é de esquerda? Não, tem que escolher o lado, você não pode ser neutro. Ou então, sai daí de cima do muro, né? Não dá para ser assim, não dá para ser assim. Eu tenho os meus ideais de vida avaliando o que eu posso captar de um lado ou não captar de outro, né? Então, assim, as pessoas hoje, com essa polarização, tem aí a disseminação do ódio, tem a disseminação do preconceito, tem a disseminação de tantas coisas negativas que incluem, infelizmente, os líderes religiosos, até os próprios cristãos, as outras religiões, para não só ficar no cristianismo, mas, de fato, é isso. A polarização das fake news, causadas pelas fake news, tem dividido o Brasil e o mundo entre supostamente certos e errados, e não é o caminho certo, não é esse, né? Ninguém tem a verdade absoluta, apesar de você acreditar numa opinião política ou não. Estamos nos encaminhando aí para o final, temos um tempo cronometrado aí. Eu gostaria de agradecer aí a companhia da Elisete, da Socorro, do Adilson, da Maria Mendes, do Maximiliano, da Daniela, da Elaine e outros aí que já apareceram, né? Muito obrigado pela companhia de vocês todos aí. Depois isso aqui vai ficar também disponível em outro momento. Para terminarmos assim, eu me lembro de certa vez
dizem que alguém chegou perto do Sócrates, o grande filósofo Sócrates, né? E queria contar uma coisa uma fofoca de alguém. E antes de contar a fofoca, o Sócrates disse assim, olha, você já passou essa informação aí pelas 3 peneiras? Nós falamos do filtro antes, né? E é interessante que eu anotei isso aqui e trouxe aqui, olha, ele disse, olha, isso que você vai me contar é verdade? Se for verdade, me conta. Mas primeiro passa pela 2ª peneira, que é a peneira da bondade. Isso que você vai me contar e que é verdade, vai fazer bem para a pessoa que é o alvo dessa fofoca? Se fizer bem para ela e vai ajudar ela a mudar, então me conta. Mas ainda tem a 3ª peneira, que é a peneira da necessidade. Isso que você vai me contar faz bem para nós? Se em algum momento você respondeu não, então não me conta nada, fica quieto, que nem Lutero, né? Fica quieto, guarde só para você, que eu não quero saber. Eric, eu gostaria que, infelizmente aqui nós temos que terminar, né? Então eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, aquilo que você gostaria ainda de explicar, de refletir para o nosso público. O cristão no mundo das fake news é o nosso tema de hoje, foi o nosso tema, a gente já conversou bastante. O jornalismo foi se constituindo ao decorrer da história, começou pelos boatos ali, com os ruídos da informação, até chegarmos onde estamos, com muita luta, né? Mas nós temos aí os veículos de comunicação, nós temos acesso à informação em qualquer lugar, em qualquer horário, por meio da internet hoje, que é o principal, sim, é o principal meio de comunicação, não é mais a TV, nem o rádio, nem o jornal, é a internet. Inclusive nós estamos aqui pela internet. Mas é importante, como a gente já conversou, que nós assumamos um papel muito responsável. Quer seja quando nós produzimos conteúdo a cada momento. Quando nós falamos, estamos produzindo conteúdo. Quando nós escrevemos, estamos produzindo conteúdo. Mas também quando nós lemos o conteúdo, nós temos essa responsabilidade. Então, na hora de produzir um conteúdo, na hora de receber um conteúdo, seja você emissor ou receptor de conteúdo, você tem uma responsabilidade. Então, a dica que eu dou sempre é: se apegue aos veículos de comunicação oficial, compare as informações desses veículos, acione o seu senso crítico e decida você mesmo o que é o certo e o que é errado, através da sua concepção de vida, dos seus conhecimentos técnicos, e do seu conhecimento de vida, para que você não seja massa influenciável. A última frase que eu quero dizer é que Jesus não trabalha no meio de fake news, né? Então, se você é cristão, sabe que Jesus não vai compactuar com você se você trabalhar no meio de fake news, né? O pai da mentira é outro, né, pastor? Então, para a gente, é muito importante que a sociedade esteja sempre disponível a conversar sobre esse tema. Inclusive, quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente, para a gente dialogar sobre isso, e que vocês estejam sempre atentos, lutando contra a fake news, seja no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da igreja, em qualquer lugar. Viu uma fake news, você é um agente de combate à fake news, você é um agente da progressão da sociedade. Então, muito obrigado a todo mundo que participou, muito obrigado ao pastor pelo convite. Espero que a gente continue tendo esse espaço aqui para falar sobre outros assuntos também tão importantes quanto esse. Perfeitamente. Só gostaria de citar ainda a Ângela, a Emily, a Elisete, que estão conosco, falando sobre as fake news aqui, falando que foi muito edificante, que está sendo muito bom. Né? Bastante gente, a gente agradece bastante a participação de todos. Muito obrigado, Eric, pela tua disponibilidade, né, pelo teu empenho, pelo teu tempo despendido, muito obrigado. Com certeza foi muito produtivo, aprendemos bastante e nos alertou para muitas coisas relevantes, que no nosso dia a dia, de tanta informação que a gente recebe, a gente nem se dá conta de que algumas são muito danosas, elas trazem consequências muito sérias na vida, especialmente das pessoas mais simples, das pessoas que não têm muito como se defender, porque tem pouco conhecimento. E aí entra o papel também dos cristãos mais esclarecidos. Eu quero agradecer também aqui a equipe técnica, né, que está aqui atrás. Vocês não estão vendo, aliás, estão aqui na nossa frente, vocês não estão vendo eles, mas sem eles teria sido impossível nós fazermos essa live. Muito obrigado, senhores, pela ajuda de vocês. E a todos vocês que nos acompanham, nós queremos agradecer a vocês todos. Nós queremos dizer que na próxima semana
essa série de webinários vai continuar com outro tema, com outros pastores. Queremos desejar a você e a sua família as mais ricas bênçãos de Deus. Deus guarde e proteja a todos. Uma boa noite.